Então, eu já percebi que algumas prefeituras de interior, como de Três Lagoas, ela faz uma exigência, né? Tem tanto no Código de Obras quanto na hora da aprovação do projeto, ela exige que a abertura, o tamanho da abertura da janela, que seria iluminação e ventilação, né? Através de janela, e seja proporcional à área do piso, entendeu? Então, você não pode colocar uma janela. Eu vou colocar uma janela de banheiro na minha sala de estar. Uma janela de 60 por 1 metro. Não, não pode. A prefeitura não vai permitir. Tá? Ela não vai aprovar o seu projeto. Porque ela analisa, ela acha que esse ambiente não vai ficar salubre. Você não vai ter salubridade. Você não vai ter iluminação e ventilação suficiente. A Prefeitura de Campo Grande ela já não analisa e não exige esse tipo de situação. Ela vai só saber o que é a área construída do corpo principal da edificação e vai querer saber quais as áreas de varanda e as áreas permeáveis, né? Tá certo? Então, mas eu já tive situação de clientes meus que fizeram, que eu faço projeto executivo e que eles pedem área e perímetro de cada ambiente. Então, aí a gente tem que saber calcular, tá? Então, se você digitar AA, Enter e selecionar aquela polyline que eu ensinei você criar, você vai ter essas duas informações, tá? A área e perímetro. Você nota que quando você seleciona a polyline, ele te dá lá área e perímetro, tá vendo? Se você dá uma chacoalhadinha no mouse ou mexer ele meio rápido, some. Mas aqui embaixo, na barra de comando, né, o prompt de comando, continua aparecendo lá a área, não há necessidade de tirar a área de novo, né, do ambiente. Então, quando você selecionar lá com dois enters, a próxima, né, você vai ter a área e perímetro lá. Então, dependendo do projeto executivo, eles vão te exigir também que você informe a área e perímetro dos ambientes, tá? Então, são informações aí importantes. E eu acho interessante que o acadêmico, e não só o acadêmico, mas o profissional, né, trabalhe com isso. E essa é uma técnica que eu ensinei para vocês, é uma técnica muito importante. Eu já vi profissionais que trabalham, engenheiros, arquitetos, que trabalham há muitos anos no AutoCAD e não sabem usar o comando boundary, né? Então fica calculando a área manualmente ou fica usando o comando área, clicando, né, nos cantos de cada um dos ambientes. Você vê que eu não errei ali de propósito, tá? Então, o que pode acontecer nessa situação? Você pode errar, é muito fácil errar, né? Se o mouse escorregar um pouquinho, ele aceitar um tipo de OSNAP um pouquinho diferente ali, pode acontecer um erro. Então, quando você tem uma polyline, você vai tirar a área da polyline. Então você digita A, Enter e mais um Enter para Object e clica na figura, na polyline, e ele vai tirar com precisão a área da polyline. Compreenderam? Então essa é a importância dessa aula, tá? Quem perdeu, assista lá com calma, com paciência, passo a passo, né? Que eu gosto de ir mastigando e explicando didaticamente cada, cada passo para você compreender essa função de cálculo diário que é importantíssimo, né? Você pode até não saber um monte de coisa do AutoCAD, é normal. A gente não usa a gente não usa nem 10% das propriedades, dos comandos, das funções do AutoCAD, né? Que ele é um programa bastante extenso, ele pode ser usado em qualquer área. Então é isso, tá? O cálculo de área é exatamente isso. Então eu tentei sintetizar em algumas palavras aí o que eu falei na aula passada, mas é importante que a gente assista a aula inteira, né? Bom, então dando sequência aí, o... eu vou congelar o nosso layer PL área, que não deve ficar ativo aqui. Ele não faz parte do desenho impresso, né? Tá? Ele é só uma ferramenta auxiliar para você verificar mais tarde é uma memória de cálculo para você verificar o que você tirou a área, se você acertou, se você errou, né? Porque às vezes você pode ter errado o cálculo de área por ter feito uma polyline errada,
tá? Então, mais tarde, se alguém questionar, é fácil de você habilitar descongelar o layer, né? E através do layer você verificar qual a área que você tirou efetivamente, tá certo? Bom, então o próximo passo seria escrever textos e cotas. Um problema bastante grave até é não saber escrever textos e cotas, tá? Porque nem tudo que você enxerga na tela, na hora de você imprimir, vai sair exatamente igual você desenhou, né? Porque aqui a gente tem ferramenta de zoom, você amplia, né? Então, se você desenhar um texto de qualquer tamanho, ele vai sair de qualquer tamanho lá no papel. E no papel nós podemos colocar de qualquer tamanho, às vezes não. Se você desenhar um texto na escala 1:100, que é uma escala pequena, né? 1:200, vamos exagerar um pouquinho, pode ser nem legível. Fique tão pequenininho, ele vai reduzir tanto que no final você nem leia, né? Então a gente tem que entender essa relação de escala do AutoCAD, né? Então no AutoCAD a gente tem que ter um controle de tamanho de textos e cotas em função da escala de impressão, tá certo? Então, o que que é escala? O que que seria escala? Vocês aprenderam lá na aula de desenho técnico o que é um escalímetro, lembra? O que é escalímetro? Aquela régua triangular que tem marcações relativas à escala de desenho, não é isso? Escala 1:50, escala 1:100, 1:200, para 20, para 25 e assim por diante, não é? É isso aí. Mas o que que é escala? O que que seria isso, então, essa escala? Vocês têm ideia? Quem pode responder? Alguém pode responder o que que é escala? É um fator de... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém? Ninguém arrisca? Então tá. Vamos entender o que que é a escala, então. Eu vou pegar a calculadora do Windows, tá? E vou dizer o seguinte. A escala, o fator de escala é um fator de redução, tá certo? O que que significa escala 1:50? 1:50 significa o quê? Que eu peguei 1 metro ou uma unidade, tá? Não necessariamente 1 metro. Mas geralmente a gente trabalha em escala métrica, né? Em projeto arquitetônico, nós trabalhamos em unidade métrica. Se você for falar em desenho de arquitetura, às vezes eu confundia e falava, desenho de arquitetura. Não, desenho de arquitetura é uma coisa, desenho arquitetônico é outra. Tá? Desenho de arquitetura pode ser o quê? Ah, eu vou desenhar um mobiliário, né? Vou fazer o detalhamento do mobiliário de uma cozinha. Isso é desenho de arquitetura, mas não é desenho arquitetônico. Desenho arquitetônico é o quê? É o projeto arquitetônico da edificação, né? Então isso aqui, ó, o projeto completo, tá? Eu tenho aberto aqui. Isso aqui seria o projeto arquitetônico. O que é o projeto arquitetônico? Ele é composto de uma planta baixa ou de várias plantas baixas, se você tiver vários níveis, né? Pavimento térreo, superior e assim por diante. Você vai ter fachadas, vai ter cortes e implantação. E planta de situação também em algumas situações, né? A Prefeitura de Campo Grande não pede planta de situação. Algumas prefeituras de interior até pedem planta de situação. Isso aqui é o projeto arquitetônico, né? Aí você tem o projeto arquitetônico dividido em dois. Você tem o projeto arquitetônico, o projeto legal e o projeto executivo. Qual que é a diferença dos dois? O projeto legal é o projeto da prefeitura. É o que você vai aprovar na prefeitura, certo? E o projeto executivo é o que vai para a obra, é que vai detalhar o seu projeto, como que ele vai ser executado. Bom, esse modelo aqui da prefeitura, eu peguei no site da prefeitura mesmo, do Alprofaz, alvará imediato. Esse projeto aqui é o que a prefeitura aprova, a prefeitura de Campo Grande, na situação de aprova e fácil. Que seria o quê? Só implantação, mais nada. Ah, tem corte, tem fachada? Não. Ah, tem implantação? Tem. Implantação tem, tá?
Então, a prefeitura ainda pode, apesar de ser uma prova fácil, ela pode, de repente, de você achar que ele se encaixa numa prova fácil, a prefeitura ainda pode te pedir para falar, não, eu quero o projeto completo da situação aqui, porque esse teu projeto está numa ZEIC, uma zona de interesse cultural, e aí a prefeitura vai te pedir que você mande fachadas, cortes, planta baixa completa e tal. Então tem essas situações, mas normalmente em bairros e zonas comuns, né, digamos assim, não há necessidade, é só a implantação, tá? Então nós dividimos o nosso projeto arquitetônico de duas maneiras, tá? O projeto de aprovação na prefeitura e o projeto de aprovação na o projeto de obra, né, que seria o projeto legal, o projeto executivo, o projeto legal. Bom, aí o cálculo de área vai depender da proposta que você está fazendo, né? Então nós temos que entender a escala de desenho em função do que você vai fazer. Se eu vou colocar o projeto executivo, eu posso imprimir todo o projeto em A4. Eu imprimo numa folha A4 a planta baixa, numa outra dois cortes, se couber, ou duas fachadas, se couber, ou uma fachada, e vou fazendo assim, né? Então lá quando eu faço projeto executivo de edificações pequenas, eu faço assim. Eu vou imprimindo no A4, monto um caderno, mando colocar uma espiral com uma capinha plástica ali, e esse caderno vai para a obra, né? Eu dou geralmente três cópias, uma fica para o proprietário, uma com o mestre de obra e outra fica lá rolando pela obra para quem tiver interesse, né? Ou às vezes, se tiver projetos complementares, pode um caderno desse também para os parceiros ou para o meu parceiro, quem vai fazer o projeto estrutural ou outros, né? Com os complementares, não vamos especificar muito, os complementares. Tá certo. Então, para eu fazer a Ok. impressão, então eu tenho que entender a escala de desenho. Para eu imprimir, as pessoas têm que ler o meu projeto, né? Eu vou definir, então, qual é a mídia, qual é o papel, qual é a prancha, qual é o tamanho da prancha que vai ser impressa, e em função disso eu defino qual a escala que vai caber. Se eu pegar o meu desenho aqui, será que ele vai caber completo? Ele vai caber, a planta baixa vai caber em escala 1 para 50? Ou será que eu tenho que colocar um para 75 ou um para 100? Então eu tenho que tomar essa decisão, né? Então, voltando lá a falar qual que é a ideia da escala, né? Então eu defino lá, a minha escala vai ser 1 para 50, tá? Eu consigo imprimir o meu desenho 1 para 1 num papel, né? Se for um projeto arquitetônico, eu não consigo imprimir em escala 1 para 1, né, de uma edificação, né? Se for um projeto de um sofá, de uma poltrona, de uma cadeira, aí eu consigo, pô, de repente eu poderia até imprimir em escala 1 para 1, né? Mando imprimir um A0, sei lá, né? Seria possível. Agora, de uma edificação inteira, de uma planta baixa de uma casa, eu não consigo imprimir 1 para 1. Então, eu preciso fazer o quê? Reduzir, não é? Eu tenho que reduzir meu desenho para que o projeto de uma casa de 400 metros quadrados caiba num papel. E qual o fator de redução? Né? Eu vou ter que checar. Ah, eu vou imprimir no papel A3, vou imprimir no papel A2, no A4. Então eu vou ter que checar qual a escala que cabe, né? Então eu vou chegar aqui no meu desenho, vou verificar essa daqui é minha planta baixa, eu vou abrir um layout novo aqui e vou verificar se ele cabe. Eu vou colocar. Mais tarde eu vou falar sobre essa parte de impressão, tá? Não se apavora, não. Isso aqui é só um overview, tá? Só uma visão geral para você entender como que seria. Então eu coloco aqui e digito lá o fator de escala. Mais tarde também eu vou falar sobre isso, tá? Que a gente coloca em escala. Vou digitar aqui 1000 dividido por 50 XP. Ó, em escala para 50, essa minha plantinha cabe no A4. Tá? Deixa eu verificar se ela está realmente no A4. Eu vou entrar nas configurações do, do papel e vou verificar. Não, está no A3. Eu vou colocar para um A4.
A4. Isso, tá no Portrait. Ok. Olha lá, já não cabe, ó, tá vendo? Então não cabe 1:50, não cabe num papel A4. Então eu vou ter que colocar a escala 1:75, talvez. Então eu coloco lá, zoom, dividir, 1000 dividido. Isso aqui eu não vou explicar agora porque não tem importância, tá? Eu vou ensinar uma outra técnica até melhor. Eu acho que eu já cheguei a ver isso daí no YouTube, professor, mas é difícil. Toda vez a gente tem que pesquisar, né? Na verdade, eu vou ensinar uma outra técnica para vocês que fica bem mais prático de desenhar do que ficar digitando esse fator de escala, tá? Estou falando agora só para simplificar mesmo e para não me aprofundar muito. Então, na escala 1:75 cabe ali no papel. Mas o que que é escala 1:50? O que que é escala 1:75? Né? Se você tiver uma régua normal, sabe aquelas réguas escolares lá, que só tem em centímetros? Será que você conseguiria desenhar alguma coisa em escala 1:50 com aquela régua? Será? Então, se você compreender o que é escala, você consegue desenhar com uma régua normal, você consegue desenhar. E eu vou mostrar de que maneira, que significa isso, tá? Essa explicação, talvez que assim online fique um pouco difícil de vocês compreenderem. Não sei, é a primeira vez que eu explico isso daqui online. Geralmente eu explico em curso presencial, então é mais fácil de ter esse retorno, tá? O que que significa? O que que é 1:50? O que que é 1:75? Né? O que que é isso? O que que é 1:100, 1:1000, 1:2000, 1:50.000? O que que é? É um fator de redução, como eu falei. Não é isso? Você pega 1 metro e reduz 50 vezes. Tá? Então você vai ter 1 metro 50 vezes menor quando você coloca em escala 1:50. Tá? E quando você tiver 1:100, o que que é maior? 1:50 ou 1:100? Eu já tive alunos que falam, ah, não, 1:100 é maior. Não, é o contrário, né? Porque o número 50 é menor que o número 100. O 100 é maior que 50, a pessoa acha que é maior. Não, na verdade, você está reduzindo 100 vezes. Você está reduzindo 50 vezes. Então, o fator de redução é muito maior 1:100. Então, pegando como auxiliar aqui a minha calculadora, se eu digitar lá 1 dividido por 50, então eu vou ter 1 metro 50 vezes menor. Ele o valor final fica com 2 centímetros. Ali fica em unidade métrica, né? Porque eu peguei 1 metro e dividi por 50. Então, isso aqui também está em unidade métrica. Então, 0,02 é o quê? 2 centímetros, né? Então, se eu pegar lá 1 metro e dividir por 100, eu vou ter 0,01. É metade, tá vendo? Então, 1:100 é menor que 1:50, né? Então, 1:50, 1 metro ficaria com 2 centímetros. Entendeu? Então, se eu pegar lá no escalímetro e riscar é, 1 metro, você vai notar que ele tem 1 centímetro. Se você riscar em 1:50, 1 metro vai ter 2 centímetros. Certo? Entenderam essa ideia, né? Esse raciocínio? Tá? Eu acho que sim, professor. Então, é um cálculo matemático super simples. Eu quando fiz faculdade, ou quando dei cursos em outras faculdades, ou quando tive contato e conversei com outros alunos, nunca ninguém falou, ah, não, um professor na faculdade me explicou desse jeito. Então, se você pegar, por exemplo, eu quero desenhar, eu tenho uma régua escolar, como eu tinha falado lá, que é tudo em centímetro, né? E eu quero desenhar 2 metros na escala 1:75. O que que eu faço? Eu pego 2, divido por 75, eu vou dar Enter. E esse valor vai ser em centímetros. Então eu vou riscar lá na minha reguinha de escala métrica mesmo, né, que é em centímetros, e vou colocar lá 2,5 centímetros, um pouquinho mais que meio. Aí eu desenhei 1 metro em escala para 75. Entenderam? Tá? Eu gosto de fazer isso na prática aqui, desenhar à mão, para os alunos compreenderem um pouquinho melhor, né? Então, o AutoCAD vai fazer exatamente isso quando você colocar em escala.
ele vai usar um fator de redução, né? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, nessa prancha, eu colocar 1 para 50, eu vou fazer do lado aqui, eu vou tirar uma cópia dessa viewport, aqui, ó, do lado, tá? Para a gente comparar. Se eu pegar essa viewport aqui e colocar fator de 1000, depois eu explico por que é 1000, tá? Dividido, zoom, né? Primeiro na ferramenta zoom, 1000 dividido por 50 XP. Essa viewport em escala 1 para 50, tá certo? Essa outra aqui, eu vou colocar na escala 1 para... colocar mais de ladinho aqui, 1 para 100. Então, eu digito lá, zoom 1000 dividido por 100 XP. Olha a diferença de tamanho. Essa daqui, ela usou um fator de redução, né? Pegou 1 metro e dividiu por 50 e reduziu 50 vezes. Aqui eu usei, então, o mesmo fator de redução, só que por 100, dividido por 100. Então, você aumenta o valor do dividendo e você vai ter um produto menor, né? Então, eu tenho, na verdade, esse desenho aqui, ele está o dobro maior do que esse daqui. Mas só que, o problema é que o tamanho do texto aqui eu consigo ler. Aqui, será que eu consigo ler? Eu vou usar o preview aqui para a gente enxergar. Vou colocar todos os extents. Não vai caber no papel A4. Bom, mas conseguiu compreender? Então, o grande problema de escala no AutoCAD não é colocar o desenho em escala, e simplesmente compreender que o teu texto, numa escala está legível, na outra não, porque ele reduz todo o desenho proporcional. Aqui ele reduziu o desenho 50 vezes, aqui ele reduziu 100 vezes. Então a diferença de tamanho de texto é proporcional. Então nós temos que entender essa redução para que quando a gente desenhe o texto sempre na escala 1 para 50 tem que ficar na escala 1 para legível, tem que ficar no mesmo tamanho, tá? No papel sempre tem que estar no mesmo tamanho, o tamanho dos textos. Eu fiz uma comparação aqui. A, a planta baixa aqui, nesse caso, ó, a planta baixa ela está em 1 para 50. E a implantação está na escala 1 para 100. Você percebe que o tamanho do texto aqui está legível e aqui não está? Porque eu fiz o mesmo tamanho de escala, aliás, o mesmo tamanho de cota, está aplicado lá também naquele outro desenho. Quer ver? Eu vou mostrar aqui no AutoCAD isso. Aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Esse exemplo que eu imprimi lá. Então, aqui no AutoCAD, o tamanho do texto está igual aqui. Observa isso? Está no mesmo tamanho. Só que na hora de eu reduzir, de eu colocar na prancha, no Paper Space, eu vou aplicar um fator de redução de 50 aqui, e aqui eu vou colocar um fator de redução de 100. Então ele vai reduzir o dobro do que ele reduziu aqui. Se aqui é 1 para 50, aqui é 1 para 100. Então é o dobro menor, tá? Então quando você for para o ambiente de impressão, é isso que acontece, ó. Olha o tamanho do texto, aqui ele está o dobro menor. Não pode, na prancha, no papel, o texto sempre tem que estar do mesmo tamanho. Aqui, ó, eu fiz a comparação aplicando os tamanhos certos. Aqui usei um estilo de cota, que é 1 para 50, e aqui eu coloquei o dobro, o fator de ampliação, o dobro daquele lá. Na hora de imprimir, ele vai reduzir isso aqui em 50 vezes, e isso daqui ele vai reduzir 100 vezes. No papel, eles ficam com o mesmo tamanho. Então, aqui no papel, ó, você vai notar que a cota está exatamente no tamanho da outra. Então, aqui ele reduziu 50 vezes, e aqui ele reduziu 100 vezes. Como eu coloquei um fator dobro, o dobro maior aqui, ele simplesmente coloca no papel, ele imprime no mesmo tamanho. Conseguiu compreender? Eu estou tentando deixar de uma maneira clara aqui,
né? Pessoalmente fica muito mais fácil, porque eu imprimo ali no meu curso, eu vou lá, imprimo, mostro, é, na prática, tá? Então, isso que você tem que compreender. Quando você desenha você faz um item de desenho, você já Professor, tem. o Oi, senhor também dá curso de Revit também? do curso de Revit no meu escritório. Ah, então é bom ter o número do senhor salvo, então, para o futuro, né? Quando vocês quiserem conversar, a gente pode até montar turma, tá? Se vocês tiverem várias pessoas. Isso é geralmente, né, por causa da pandemia, tem dado curso individual, né? Mas se vocês quiserem montar a turma de 2, 3 alunos, é possível, tá? No meu escritório, a gente pode dar aula de até 7 alunos, mas agora com a pandemia tem reduzido as turmas ou individual ou de 2, 3 alunos no máximo, tá? Então, o que que acontece? Na impressão, nós temos que entender isso, que quando você desenha no model, você desenha na escala 1:1, tá? Se eu medir aqui, ó, DI, tira uma distância desse ponto a esse ponto, ele vai medir lá para mim 780. É porque tem 780. Se eu medir aqui, também vai dar 780, né? Se eu medir desse ponto a esse ponto, também dá 780. Mas quando eu coloco no ambiente de impressão, aí muda. Lá no ambiente de impressão, eu vou imprimir isso aqui 50 vezes menor, isso aqui 100 vezes menor. Compreenderam? Então eu tenho que estar com esse texto daqui num tamanho e esse aqui o dobro maior. Tá certo? Então tá, mas daí como que eu tomo essa decisão? Qual que é o tamanho ideal para esse texto aqui? Né? Qual que é o tamanho ideal para a cota? Então eu vou ter que tomar essa decisão em função do quê? Eu uso como parâmetro é, a ideia através das normas, né? A gente tem uma norma que normatiza desenho técnico, desenho de arquitetura e tal. Então, qual que é o tamanho de uma letra? Qual que é o tamanho de uma fonte ideal para se colocar no projeto? Né? Eu uso como referência, então, a NBR 6492. Eu falo muito dessa norma, talvez eu já tenha falado dessa norma para vocês, tá? Então, coloca lá no Google, digita lá no Google 6492, esse númerozinho aqui, você vai acessar esse documento, né, que é representação, é uma norma que define representação de projetos de arquitetura. Bom, vou rolar um pouquinho aqui, vou descendo, você vai notar ali que tem uma parte que ele trata de textos. Aqui, ó, textos, né, por instrumento, tá? Tamanho de texto por instrumento. Antigamente, nós usávamos algumas réguas de desenho na prancheta, né? Com certeza vocês não utilizaram isso, a não ser que você conheça aí um arquiteto que trabalhou há 20, 30 anos com prancheta, esse arquiteto vai ter trabalhado com essas réguas, né? O AutoCAD eu comecei a trabalhar em 95. Então, a partir de 95, eu já não utilizei mais essas réguas, né? Essas ferramentas de desenho técnico. Mas eu gosto de usar como referência que é um parâmetro bastante interessante que eu utilizava. Então, aqui ele define ó, os tamanhos de texto, tá? Esquece essa questão de régua, não tem importância. Assim, o tamanho do texto em milímetros, né? Ó, o texto menor em 2 milímetros, 2,5, 3,5, 4,5, assim por diante. Mas eu utilizava lá na prancheta uma régua, a de 2 milímetros, essa régua 80, eu utilizava para escrever o nome dos ambientes. Então eu colocava lá sala de estar, sala de jantar, o título, né, do nome do ambiente, sala de jantar, sala de estar, com essa régua. E eu tinha duas réguas menores, tinha a régua 60 e a régua 50. A régua 60, que ela tinha 1,8 milímetro, eu usava para colocar as cotas, né? E a outra 50, que era 1,5 milímetros, eu utilizava para escrever textos informativos, tipo projeção da cobertura, né? Beiral, platibanda, né? Calha, rufo, esses textos assim de informativos, né? Eu usava essa régua menorzinha, tá certo? Então a gente pode adotar essa ideia para o AutoCAD também, né? Então eu vou colocar o meu texto proporcional
proporcional para que no papel ele saia com 2 milímetros. Então eu vou escrever aqui no meu projeto, ó, sala de estar, sala de jantar, cozinha, hall, quarto, banheiro, banho, né, como queira, varanda, garagem, né, área de serviço, lavanderia. Esses nomes que são títulos dos ambientes. Suíte master, suíte, quarto e assim por diante. Qual que é o tamanho que eu vou colocar aqui? Eu não posso colocar 2 milímetros. Se eu escrever um texto aqui com 2 milímetros, ele simplesmente não vai nem aparecer na tela. Tá? Se eu colocar, por quê? Porque eu estou trabalhando em unidade métrica. E o texto lá está solicitando em milímetros. Tá? Se eu fosse digitar aqui, ó, texto, entro com a caixa de texto. Tá? Crio um texto de qualquer tamanho aqui. A caixa de texto, aliás. E aqui eu vou colocar aqui, ó, vou colocar 0,02 milímetros. Aliás, isso aqui assim, 0,02 milímetros. Dou um Enter. Se eu digitar alguma coisa aqui, aliás, ele nem aceitou, ponto 002. E digitar alguma coisa aqui, ó. Olha o tamanho do texto lá. Ele vai ficar uma linha. Não é legível, tá? Então eu não posso desenhar em milímetros. Nem sonhando. Então eu tenho que fazer o quê? Porque aqui eu estou em escala 1:1. 2 milímetros é no papel, tá? E dependendo da escala que você vai imprimir, você vai ter que saber converter. Como que eu converto? Ah, beleza. Então eu vou apelo para a calculadora. Então eu vou lá voltar de novo. NBR. 2 milímetros o tamanho do texto. O Silvio foi lá e indicou que eu use essa norma. Então eu vou pegar lá um texto com 2 milímetros. E eu faço o seguinte. Então eu pego 2 milímetros no papel. Certo? Ó, 2 milímetros vai ser no ambiente de impressão, aqui no layout. Aqui vai estar com 2 milímetros. Quando eu imprimir, vai sair com 2 milímetros de altura. Mas quando eu tiver no model, não. Tá? Porque no model está 1:1 e lá no layout vai estar 1:50. Certo? 1:50. Então eu faço o quê? Eu tenho que converter. São unidades de medida diferente. Lembra lá nas disciplinas que tem física envolvida, né, ou cálculos de estrutura? O professor não fala, você não pode multiplicar megapascal por quilograma força. Você não pode multiplicar quilômetro por centímetro, por metro. Não pode. O que você tem que fazer? Converter tudo, não é isso? Então eu vou ter que converter tudo para metros, porque eu estou trabalhando aqui no ambiente paper em metros, tá? Então eu vou pegar lá 50, né, escala 1:50, né? Vezes a altura do texto. Qual que é a altura do texto? 2 milímetros. Então eu vou colocar lá 0,002, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, não é isso? 2 milímetros. Então um Enter. Então eu vou descobrir que aqui no ambiente paper, o meu texto tem que estar com 10 centímetros de altura. Entenderam? Então a altura do texto ali é 10 centímetros. Então quando eu criar a minha caixa de texto aqui, voltando lá para o meu desenho, para minha caixa de texto, eu vou com mais calma depois, tá? Só para você ter uma overview aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a altura é ponto 1, 10 centímetros, ponto 1, no Enter. Então o resultado da calculadora eu coloco aqui. Aí eu vou digitar lá, ó, sala de estar. Quando eu imprimir isso daqui, quando eu aplicar o fator de 1:50, o que vai acontecer? Ele vai pegar os 10 centímetros, dividir por 50, né? Então, se eu pegar lá, ó, voltando para a calculadora, pegar lá, 0,1, que é 10 centímetros, dividido por 50, ele vai sair no papel com 2 centímetros, 2 milímetros. Entendeu? Isso é importante. O AutoCAD até tem um sistema anotativo lá e tal, mas eu gosto de ensinar essa técnica para o aluno entender que é importante compreender essa relação de escalas e fatores diferentes, entendeu? Então nós temos dois ambientes
de trabalho. Um em centímetro e o outro na impressão, que é em milímetros. Tá? Então, por isso que a NBR vai falar, a NBR vai falar os textos, o tamanho de textos, vai citar o tamanho dos textos em milímetros, mas a gente converte para centímetros, simples assim. Ah, eu não sei converter milímetro para centímetro, ou para metro, né? Desculpa, para metro. É só multiplicar por 1000, né? 1 milímetro, não é? 1 milionésimo, 1 milésimo, aliás, 1 milésimo de metro. Então, pega e multiplica ou divide por 1000. Tá? Então, 2 dividido por 1000 dá quanto? Né? Pegar 2 milímetros dividido por 1000, 0,002 metros. Aí eu converti em metro. Tá certo? Se eu multiplicar isso aqui por 50, eu vou ter 10. Então, dessa maneira, eu consigo converter essas dimensões de papel em dimensões de desenho no AutoCAD, né? Ah, Silvio, eu vou fazer lá a implantação na escala 1 para 5, 100. O que eu faço, então? Eu quero desenhar o texto lá da área, alguma coisa assim, com essa régua aqui, 80, que seria de 2 milímetros. Ótimo. Pega lá, então, 0,002 vezes 100. Olha lá, ele vai ficar o dobro. Então, lá no papel, você vai digitar com 20 centímetros, aliás, tá? Então, aqui no ambiente, ó, se a gente medir, quer ver? Aqui tá certo, ó. Então, aqui tá 1 para 50, aqui tá 1 para 100. Então, se eu medir a altura aqui, provavelmente essa conta não esteja muito certinha, tá? Porque eu usava, nessa época eu não usava a NBR, então... Mas só para a gente comparar, ó. Aqui ele tá com 15 de altura, tá? Antigamente eu usava para cotas 15, eu acho muito alto. Então 15, e aqui eu vou dar um DI de novo, vou medir a altura mais ou menos aqui, ó. Você vai notar que aqui ele tá o dobro da altura de lá, ó, tá? Então quando a gente desenha alguma coisa em 1 para 50, ele vai ficar o dobro menor do que 1 para 100, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando você trabalha em escalas diferentes, você tem que saber esse fator de escala. Muito simples. Toda vez que você for pegar, então, pela norma, né, o tamanho, a altura do texto pela norma, multiplica pelo fator de escala. Transforma isso aqui em metro, de milímetro para metro. Então, ficaria 0,02, 002. Multiplica vezes 50, vezes 100, vezes 150, 125. Depende da escala que você for imprimir, tá certo? A grande vantagem é que no Revit a gente não tem esse problema. Por isso que eu adaptei muito bem ao trabalho no Revit, né? Essa daqui é uma implantação desenhada no Revit, né? Tem um projeto completo aqui no Revit. E no corte, por exemplo, né? Ó, tá vendo? Os cortes, implantação. Ela foi determinada, eu determinei aqui para o Revit que a escala seria 1 para 100. Mas se eu quisesse 1 para 50, observa muito bem o tamanho dos textos aqui. Quando eu mudar o fator de escala aqui, ele automaticamente faz o cálculo. Tá vendo que ele ficou o dobro menor aqui? Então, se eu colocasse 1 para 200, ela vai ficar 4 vezes maior do que 1 para 50. Se eu colocar 1 para 100, vai ficar metade do que está agora. Por quê? 1 para 100 é metade do que 1 para 200. Então, o Revit faz essas contas automaticamente. O AutoCAD não, você tem que ser meio manual, tá? Tem que ser meio manual. Tem que entender, compreender que você trabalha com escalas diferentes e o tamanho do texto. Aqui no Model, você tem que trabalhar as alturas de texto em função da escala que vai ser impressa. Entenderam? Alguém aí? Ficou meio complicado? Eu compreendo, eu entendo que seja. Eu, pelo menos na minha cabeça, eu acho que é complicado explicar isso daqui online, né? No ambiente virtual. Pessoalmente, eu acho que é mais fácil, porque eu mostro exemplos ali e tal.
Então, mas simples assim, tá? Quando você criar o seu modelo de desenho, nem sempre, nem toda vez que você vai imprimir, você precise criar os textos, ficar calculando. Geralmente a gente trabalha com poucas escalas, né? 1 para 100, para planta baixa seria 1 para 50, 1 para 75 e no máximo 1 para 100, né? Máximo de redução ali 1 para 100. E quando você for trabalhar na implantação, é 1 para 100, 125, 1 para 200. Então você cria um padrão de tamanho de texto, imprime, né? Geralmente eu faço assim, eu imprimo e verifico se o tamanho está adequado. Se tiver adequado, eu adoto aquilo ali como técnica, tá? Teve uma vez que eu peguei um exemplo num site que dava cursos de AutoCAD e tal, e eles deram, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa pasta minha aqui não tá ligada. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas já tinha os tamanhos de texto tudo padronizadinho, mas só que tava errado. Tinha um probleminha lá de fator de, de redução, sabe? Tinha uns probleminhas assim. Então eu acabei não adotando aquilo lá como regra para os meus alunos, porque tinha um probleminha lá. Se eu encontrar esse modelo, eu posto lá no ambiente virtual de vocês, tá? Eu fiquei devendo também a, os blocos para vocês que eu não consegui colocar no ambiente virtual o arquivo zipado. E para colocar pasta eu também não consegui, né? E colocar um monte de arquivo solto também seria só complicação. Eu vou tentar colocar numa pasta no Google Drive, ou OneDrive, não sei, e vou compartilhar com vocês os blocos que eu tenho, né? Os blocos comuns ali, mais comunzinhos, pelo Google e depois compartilho lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Então eu voltando aqui para o AutoCAD, para nossa plantinha, então eu vou criar um outro layer. Lembra sempre que tem que ter os layers, abrigar sempre os layers. Relembrando essa questão, observa muito bem os layers que eu uso e eu vou estar cobrando e vou pedir de vocês sempre os layers de acordo com o que eu estou criando, tá? Observa muito bem o nome dos layers, né? Tem algumas pessoas chamaram layer magenta de rosa. Não é rosa, é magenta mesmo, tá? Observa bem o nome certinho, porque se algum dia você for cobrar dos seus estagiários, né, dos seus funcionários, você tem que ter uma padronização correta, né? Você pode mudar esses nomes? Pode. Em vez de parede, colocar alvenaria? Pode, mas não para mim, não para nossa avaliação, tá? Na minha avaliação, eu peço que o nome seja parede, porque eu orientei assim, né? Então, como eu falei na aula anterior, é importante que a gente aprenda a seguir normas, seguir padrões. Na arquitetura, a gente tem que seguir normas. Eu estou afim de fazer uma implantação criativa, toda colorida e não sei o quê. Não, a prefeitura não vai aceitar, ela vai aceitar isso aqui. Esse é o padrão que ela aceita, né? Se você for muito criativo e ficar inventando coisas ali, aí o técnico analista não vai entender o que você fez. O técnico analista não vai entender o que você fez e não vai aprovar o seu projeto. Ou ele vai devolver e você vai ter que corrigir e mandar de volta, né? Então, a gente tem que entender que existe projeto arquitetônico, a gente tem que seguir normas. Você fala, não importo muito com projeto arquitetônico, eu quero trabalhar só com interiores. Tá certo, você vai trabalhar com um projeto de marcenaria, o marceneiro tem que entender o seu projeto. Então, você tem que seguir normas da marcenaria, normas de desenho. Então, né, tem que compreender isso, tá? Então, eu vou pedir para que vocês sempre sigam, né, ou como a gente tem feito avaliações ainda por, por teórica, né, por modo de prova teórica, eu vou estar pedindo, mas tenta seguir as minhas aulas, né? Se for fugir da aula, eu vou ter que. Então eu vou criar um novo layer,
eu clico lá no Layer Manager, New Layer, eu vou colocar o nome do layer como texto. Ligo o Caps Lock para ficar tudo maiúsculo, né? Texto na cor 2, né? Para não ficar tão fino. Essa cor, na verdade, é mais por desencargo de consciência do que realmente efetivo, tá? Que eu uso sempre nos meus projetos, sempre, em hipótese nenhuma, eu mudo de fonte, eu sempre uso a Arial. A Arial ela já tem um peso, ela já tem uma espessura específica própria. Se você colocar cor 1, a Red ou Yellow, não vai fazer muita diferença, tá? Mas eu uso a Yellow porque eu já vi alguns alunos usando algumas fontes manuscritas, script, algumas fontes que imitam a letra de arquiteto, que é uma letra mais fininha, e essas fontes elas são finas, então eu coloco na espessura 2 para que essas fontes, se alguém for utilizar uma fonte fininha, ela fique legível, com uma espessura mais grossa, tá? Mas não é tão importante como se você usar Arial, não é tão importante, tá? Eu vou deixar ativo, clico 2 vezes lá em texto, né? Clico 2 vezes no layer e posso fechar aqui, tá certo? Eu basicamente uso sempre nos meus projetos a fonte Arial, né? Porque ela é uma fonte bastante fácil de ser lida, né? Não há dificuldade de leitura quanto a números, né? Todos os caracteres são bastante fáceis de ser lidos. Então eu uso sempre a Arial. Então o comando que eu vou utilizar para escrever texto vai ser o comando text. Tá aqui, text. Você tem o comando também text edit, né? ed. Na verdade eu nunca utilizo esse comando ed, tá? Depois eu vou mostrar como é que eu edito lá. É muito mais simples, não há necessidade de usar o ed. Então, o atalho é T. Eu vou digitar T, Enter. Esse comando ele é multiline text, tá? Então é um texto, é uma caixa de texto de múltiplas linhas. Você pode digitar várias linhas, que nem no Word, tá? O AutoCAD tem um outro tipo de texto que é uma linha só. Ele cria uma linha e não dá. Se você der Enter, ele sai da edição de texto, ele não muda de linha. Nesse caso aqui ele muda, tá? Então eu vou clicar num ponto qualquer, tá? Ele te pede lá, ó. Deixa eu começar de novo. Ele te pede lá, Specify First Corner. First Corner é o quê? Primeiro canto, tá? Lembra que corner no AutoCAD ele vai sempre tá te pedindo um canto. Então eu clico num ponto qualquer e abro lá, Opposite Corner, então eu clico no outro ponto. Sempre na diagonal. E vai abrir uma caixa de texto desse tamanho. Observa o tamanho do cursor ali. Ele fica enorme, né? Por quê? Porque o texto está sendo criado com 2,5 metros de altura. Se eu digitar lá, você vai ver que vai sair um texto enorme, não? Tá? Então, justamente por causa da altura. É aqui nessa caixa, né, que eu vou controlar, então, a altura do texto. Então, eu tinha decidido lá que para ficar com 2 milímetros no papel, na escala 1 para 50, eu reduzi, né, 50 vezes, dividi por 50 e descobri que 2 milímetros ficaria com 10 centímetros. Multipliquei por 50, na verdade, né? Então, eu descobri que seria 10 centímetros. Então, eu coloco ponto 1 ou ponto 10, como queira, e dou um Enter. Quando você der Enter, você percebe que ele já assimilou o tamanho e já está pronto para digitar. Então, eu coloco lá, sala. Vou desligar o Caps Lock. Nesse momento, eu gosto de colocar nome de ambientes maiúsculo e minúsculo, tá? Sala de estar. Então, os nomes principais eu coloco em inicial maiúsculo, tá? Dou um Enter e vou colocar lá área igual 10,97 metros. O metro tem que ser minúsculo sempre, tá?
é uma norma, né, que é um símbolo, na verdade, né? Se você colocar M maiúsculo, pode simbolizar outra coisa. E o quadrado, como é que eu coloco? Elevo ao quadrado, né? Eu uso o Alt GR, o Alt da direita da barra de espaço ali, com o número 2. Seguro o Alt da direita e apertado e tecla o número 2 e ele vai fazer o sobrescrito lá, tá certo? E aí, para fechar a caixa de diálogo, eu posso clicar Close Text Editor ou simplesmente clicar numa área fora da caixa de, de edição de texto. Lembra que aqui o Enter ele vai mudar um pouquinho. O Enter e a barra de espaço muda um pouquinho a função aqui na hora que você está editando o texto, tá? Se você der Enter, ele vai mudando de linha, tá? Se você quiser voltar a linha, é o backspace, né? O backspace ele retorna. E a barra de espaço vira espaço normal mesmo. Tá? Então, nesse momento, o Enter não vai funcionar para finalizar a caixa de texto. Você vai clicar aqui fora e ele inseriu lá. Tá? Se você quiser, você pode utilizar o texto de área um pouco menor. Tá? Eu utilizava um texto um pouco... Se quiser deixar no mesmo tamanho, não tem problema, pode deixar. Né? Mas alguns escritórios trabalham com um texto um pouco menor. Então eu vou selecionar aqui o texto e vou deixar na fonte. Eu vou pegar lá, eu quero que ele fique com 1,8 milímetros. Então eu pego 1,0018, tá? Que seria 1,8 milímetros, e vezes 50. Então ele tem, ó, o tamanho dele vai ser 9. Então ao invés de colocar 10 aqui, ó, eu selecionei ele lá e vou mudar para 9. Não é 90, desculpa. 0,9, tá? 0,9, isso. Então ele vai ficar 90 centímetros. Muito bem. Aí eu tenho um texto um pouquinho menor ali. Aí eu posso mover esse texto para posicionar lá. Posso usar o comando Move? Posso. Eu digito M, Enter, clico num ponto qualquer e arrasto. E vou clicar para mover, tá certo? Na verdade, eu prefiro usar o comando Stretch nesse caso. Lembra que eu falei do comando Stretch quando a gente colocou aqui o sanitário, né, os equipamentos? Então eu posso usar o Stretch, eu acho mais simples do que o comando Move e tal. Como que funciona? Clica no texto, aparece aquele quadradinho azul, que é o grip, clica no grip, ele vai grudar lá, e aí você arrasta para onde você quiser. Se o Word estiver ativado, ele vai só na horizontal, vai mover só na horizontal ou só na vertical. Tecla o F8, você desliga o Word, e assim você pode posicionar em qualquer lugar. Ao invés de eu criar uma outra caixa de texto, digitar T, Enter, clicar aqui, configurar de novo o tamanho de texto e tal, ao invés de fazer isso, eu copio, tiro cópias múltiplas, né, para os diversos ambientes que eu tenha. Né? Então, eu digito CO. Lembra do comando copy? Eu não sei se eu falei. Então, vamos lá. Cadê a lista de comandos? Está na primeira página. Tá? Aqui no começo. Comando copy. Tá? O comando copiar, ele copia elementos. Ótimo. Muito bem. E a vantagem é que no AutoCAD ele copia múltiplos, ele faz múltiplas cópias. Então você digita CO, Enter, seleciona o objeto e dá Enter. Tem duas maneiras de você fazer isso, tá? Do jeito que eu fiz, né? Então digita primeiro o comando, seleciona o objeto, tá certo? Ele quer copiar outros objetos também. Como eu não quero selecionar mais nada para copiar, eu dou um segundo Enter. Lembra? Igual no Trim, você tem que dar um segundo Enter para poder efetuar a cópia. Aí eu vou, ó, deixa eu ver, com mais calma, copy, Enter, seleciono um ponto, né, ó, e vou clicando lá nos outros pontos. A segunda maneira seria mais fácil, que é assim, você seleciona o objeto e se digita CO e Enter. Aí você não precisa dar um Enter para executar o comando, ele já entra no comando, ó. Eu acho mais prático assim. Eu clico num ponto no começo do texto ali, ó, próximo do começo do texto, e vou dando um cliquezinho, ó, ele vai carimbando o nome
dos ambientes lá, ó. Eu dou preferência de colocar centralizado, né? Centralizado com o ambiente, ou num ponto que não fique sobrepondo, tá? Não posso colocar assim, sobrepondo equipamentos, mobiliário e tal. Então, eu vou clicar num ponto. E, dessa maneira, eu crio um texto em cada um dos ambientes. Isso. Criei uma copiazinha. Agora é só editar e mudar as informações. Ah, eu não lembro das áreas. Eu não anotei, eu tinha anotado aqui, perdi, sei lá, né? Então eu venho aqui, eu desativo o PL área, clico aqui fora. Então dessa maneira, ó, eu tenho as polylines que eu calculei a área, conforme eu ensinei na aula anterior, tá certo? Ó? Olha lá. Então basta tirar a área. Eu vou clicar duas vezes, eu vou digitar AA, Enter, Enter, e vou clicar na polyline para tirar a área. Ó, 6,84. Ótimo. Clico duas vezes para editar o texto. Ó. Clique, clique. Lembra que eu falei que tem o comando ED? Então, eu poderia digitar ED, dar Enter. Negócio. D. Não. Qual que é o comando? ED, não é? ED. Será que mudaram o atalho? Eu que errei. ED. Enter. É isso mesmo. Seleciono e aí ele permite que edite. Mas é mais burocrático digitar ED e tal. Então basta eu clicar duas vezes. Clique, clique. Dou dois cliques. Eu entro na edição de texto. E vou, nesse caso aqui, eu vou substituir o que? É sala de jantar. Então eu clico duas vezes aqui no Start. Ele marca, ó, clique, clique. Ele marca só a palavra ali. E digito lá, jantar. Ótimo. Área, 8, alguma coisa, né? Lembra? Eu já esqueci. Eu deveria ter prestado mais atenção. Era, acho que 8,60 alguma coisa. 8,64. Né? Se eu esqueci, entra, clico aqui, só para confirmar. Ó. Esqueci falando outras coisas, esqueci. 84, quase, não, tá bem, inverti os números ali. 6,84. Então, eu vou clicar duas vezes aqui e vou anotar lá. 6,84. Ótimo. Aí foi para cozinha, né? Então, dessa vez eu vou começar digitando aqui já cozinha. Como ele voltou o texto da área, ele veio para cima, eu dou um Enter, ele volta para a linha de baixo. Tá? Vou clicar fora, digitar Enter, Enter, vou tirar a área para não esquecer, como eu fiz antes. 808, mas tem um 5 depois, a terceira casa decimal é 5, então eu vou arredondar para 809, tá? Clico duas vezes, digito. O ideal é ter tirado, como eu fiz na aula passada, eu tirei a área de todos os ambientes, né? De todo. Já esqueci, ó. Tô falando aqui. De tirar de todos os ambientes e anotar lá, tá? Então 809. Coloco lá 8,09. Tá notando que eu tô colocando vírgula aqui? Ué, mas não é ponto no AutoCAD? Né? Eu ensinei para vocês e cobrei isso daí. E sou bem específico. No AutoCAD é ponto. Tudo bem, mas aqui eu não estou dando um comando, não estou dando uma medida, eu só estou digitando um texto. No texto eu tenho liberdade de colocar o que eu quiser. Eu já vi alguns professores ensinando em ambiente acadêmico, em faculdades, colocar 8 pontos. Mas não é ponto, né? A norma brasileira pede vírgula para separação de unidade decimal, tá? Então em textos você vai colocar assim. Lá no Revit a gente não tem tanta preocupação, porque você formata. Cadê o Revit? Eu fechei? Fechei. Tá aqui, ó. No Revit a gente formata o texto lá de acordo com o que a gente queira. Se você quiser que coloque ponto ou vírgula, você que decide, tá? Você vem aqui e coloca que o valor é vírgula, é ponto, e ele vai aceitar o separador do jeito que você configurou, tá? Já no AutoCAD até é possível, mas a gente não faz isso. Mas quando você está digitando um texto, você tem essa liberdade de colocar vírgula, tá? Não tem nada a ver com aquela história que eu falei lá e que eu cobrei até em avaliação.
para que servia a vírgula, né? Serve para separar as coordenadas x, y e z, tá? Eu não falei do z, mas o z também entra nessa parada aí, né? Então, a vírgula serve para separar coordenadas. Mas nesse caso de texto, não, você pode escrever o que você quiser. O AutoCAD não vai interferir nisso daqui. Então, se você colocar vírgula, ele vai aceitar. E dê preferência para colocar vírgula, tá? Porque a norma brasileira é vírgula. Se algum dia você for trabalhar numa empresa e colocar ponto, talvez alguém possa vir e te corrigir, falar que você fez errado, pedir para você corrigir. Imagina você corrigir um projeto inteiro. Ah, eu fiz um projeto de um hotel lá de 100 apartamentos, né, que tem área administrativa, restaurante, um monte de ambientes e tal, e coloquei tudo errado. Vou ter que corrigir um por um? Pois é um problema. Então, compreenda isso, tá? Quando você está digitando o texto aqui, você não está digitando o texto do AutoCAD para o AutoCAD, você está digitando o texto para você, para a anotação brasileira, tá? Eu vou colocar RAW. A área do RAW eu não lembro, então eu vou digitar Enter. E vou colocar lá 1,82. 1,82. Então, dessa maneira, com a ferramenta do copiar, eu aproveito muita coisa que eu já digitei lá. Não há necessidade de redigitar A igual, porque é uma repetição. Metro quadrado também é uma repetição, né? Então, A, Enter, clico aqui. 11,55, clico duas vezes e vou marcar só o texto que eu vou substituir, ó. Marquei só o texto lá, coloco 11,55, né? A, Enter, e vou colocar 3,37, 38. Já vou começar por aqui para não esquecer, ó. 3,38. Aí, vou colocar aqui banho, Enter, isso. Sala de estar, eu vou mudar aqui também, vou colocar a área já de uma vez. Enter. Pego a área da varanda. Opa, peguei a área total, não é. A área da varanda 11,96. Tá vendo? 11,96. Vou arredondar ali. 11,96 metros quadrados. Aí vou substituir a varanda e Enter para mudar de linha. Ah lá. Então, o que eu gosto de comentar quanto a nome de banho, né, banheiro, o nome certo é banheiro. Mas geralmente a gente tem pouco espaço para digitar a palavra banheiro, né? Dependendo da escala que você vai imprimir. Então pode colocar banho, né? Depende, lógico, né? De quem vai estar, para quem você está fazendo o desenho, né? Então tem que ver de acordo com as normas que eu estou fazendo um projeto de um hospital, de um hotel, como tinha falado, né? Então verifique quem que é que vai receber esse projeto, esse desenho. É o professor. O professor pede, orienta o quê? O professor não liga, então coloca o que você quiser. O professor pede banheiro, ele não aceita outra coisa, né? O que eu vejo muito, e é um hábito que eu não entendo por que a gente não consegue perder, em banheiro colocar WC. Eu não consigo entender por que a gente não perde essa mania de colocar WC. O que significa WC? Eu nunca vi uma norma brasileira ou um desenho, um livro didático que ensina desenho técnico aqui no Brasil colocar WC. O que significa WC? Ele vem lá do americano, do inglês, que significa water closet. E daí? O que é isso? Nem os próprios americanos usam WC, né? Eles usam toaletes, usam restroom, né? Eles não vão usar. Não sei de onde que surgiu. É muito antigo. Antigamente a gente usava mesmo. Mas hoje em dia eu aboli totalmente, não aceito, não gosto, não aceito de jeito nenhum no meu escritório que se use WC, nem nos meus projetos também. Eu recomendo, não usa. Aí é um banheiro público. E não é banheiro, é só sanitário. Só tem
bacias sanitárias, né? Só tem box sanitário e lavatório, não tem chuveiro. Então não é banheiro. Então ele se torna o quê? Sanitário, tá? Então, tecnicamente, o correto é sanitário, ou banheiro ou sanitário. Tem chuveiro? É banheiro. Não tem chuveiro? É sanitário, tá? Então, esses dias corrigindo o TCC lá, a aluna colocou lá, WC. Aí eu trabalho ela colocava banheiro. Eu não consigo compreender. É porque é um vício. Ela viu alguém fazendo, alguém falou, e foi. E aí vai colando um no outro e tá errado, tá? Tecnicamente tá errado. Não é WC. Não utilize esse termo WC. Pode colocar banho, banheiro, sanitário, né? Sanitário PNE, sanitário coletivo, sanitário masculino, sanitário feminino, vestiário, né? Tem a função de vestiário, então coloca vestiário barra sanitário, né? Aí sim. Tudo bem? Agora, para o próximo, alguma dúvida aí, algum comentário? E se essa planta aqui fosse 1 para 100? Como que eu faço? Posso fazer? Posso utilizar a minha planta? Posso. O que eu faria? Copy, CO, Enter. Seleciono tudo aqui, Enter. Lógico, eu teria que cotar primeiro, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui só como exemplo mesmo. Eu poderia cotar tudo para depois tirar cópia. Tá, eu vou tirar uma cópia, tá? Eu vou tirar uma cópia para o lado aqui, F8, manter o alinhamento. E aqui eu vou colocar em escala 1 para 50 e essa daqui eu 1 para 100. O que eu faço? Então eu vou ter que recalcular o tamanho dos textos. Bom, eu já percebi lá que o tamanho do texto é dobro. Tem que ser o dobro maior. Por que tem que ser o dobro maior? Porque na prancha ele fica o dobro menor. Então eu viria aqui, ó, eu vou selecionar o texto. Esse texto aqui eu vou colocar em escala, vou colocar o tamanho dele aqui 20, tá? Que é o dobro de 10, é 20 centímetros. É isso? Opa, 20 centímetros, tem que dar um Enter, tá? Para ele assimilar. E aqui, esse de baixo, é o dobro de 9, que vai ser ponto 18. 1 para 100 ficaria assim, ó. Move, centralizar. Aliás, vamos usar o stretch, né? Que eu ia falar do stretch. F8. Aí eu posso usar o MA. O MA, eu já falei para vocês, falei, né? Lá no comecinho do curso eu falei do Match Properties. O que é o Match Properties? Vamos voltar lá no nosso listinha de comandos aqui. Ele está no finalzinho aqui, ó. Match Properties, ele iguala as propriedades, ele copia as propriedades dos elementos para outros, com camada, linha, tamanho de texto e tudo mais, tá? Então eu posso digitar MA, Enter, seleciono essa caixa de texto e vou clicando nas próximas, ó. Opa, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele não faz porque ele tem múltiplos tamanhos aqui. Se eu deixar no mesmo tamanho, eu acredito, vamos tentar. Ponto 2, que eu quase não uso AutoCAD, então tem hora que eu apanho um pouquinho. MA, opa, MA, seleciona. Não vai aceitar, múltiplas linhas ele não aceita mesmo. Eu teria que mudar um por um, tá? Então eu teria que vir aqui, ó. Eu vou colocar tudo 20 para simplificar, tá? Ponto 2, Enter. Vou para o próximo. Seleciono aqui ponto 2. Opa, seleciono todo o texto. Posso selecionar a caixa e mudar ali? Será que dá? Não dá, né? Ó. Então eu tenho que selecionar o texto. Ó. Ponto 2 e Enter. E aí reposicionar, né? Centralizar. Eu não vou fazer com tudo para não perder muito tempo, não, tá? Aqui também centralizaria um pouquinho melhor. Clica na caixinha lá, no box, né? Naquela caixinha que chama Grip. Tá, faria tudo isso aqui para tudo, tá? Não pode esquecer de ocultar ou congelar, né? O PLA. Então eu teria uma planta em escala 1 para 100 e 1 para 50. Na hora de imprimir, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui, eu vou colocar o fator de escala 1 para 50, zoom 1000 dividido por 50 XP, botar a escala 1 para 50, certo?
colocar mais ou menos aqui. Eu vou diminuir a viewport, não se preocupe, essa parte de paper space aqui, eu vou fazer uma aula bem específica disso daqui, vocês vão entender muito bem, tá? Pelo menos meus alunos sempre entenderam muito bem essa parte aqui. Nessa outra, vou dar o zoom, ó. Vou pegar aquela outra planta, tá vendo? Ó a proporção, que diferente, né? E aqui eu vou digitar Z Enter 1000 dividido por 100 XP. Ó. Então, ó, você observa, deixa mais ou menos alinhado aqui para a gente comparar. Você observa que essa viewport aqui, essa viewport está em escala 1 para 50 e essa aqui 1 para 100. Então, essa daqui está o dobro menor. Então, o fator de redução é 50 e aqui o fator de redução é 100. Mas você vai observar que o tamanho do texto está exatamente igual. Ó, exatamente igual. Vamos comparar mesmo nome com o mesmo nome, olha lá. Mesmo tamanho. Compreenderam? Então é mais ou menos isso, ó. Então aqui eu tenho o texto. O texto está ali 10. Aqui o texto está 20. Mas na hora de imprimir, o tamanho do texto vai ficar exatamente igual. Tá certo? Entenderam? Então, qual que é a importância de você compreender esses fatores de tamanho? Porque no papel não tem variação de tamanho de texto. Se é título de ambiente, ele vai ser sempre igual. Na hora de imprimir, tem que ficar no mesmo tamanho. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue compreender. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre cotas. E nós vamos aprender a dimensionar o nosso texto de acordo com a escala também de impressão. Só que para cotas é um pouquinho mais fácil. Eu fiz uma padronização de tamanho de, de espessura tamanho de linhas, tamanhos de texto, tamanho de marca de revisão da cota e tudo mais. Então, essas duas páginas aqui, elas vão ensinar, vão, vão fazer um passo a passo, é uma receita de bolo, ó. Então, passo a passo de como você cria estilos de cota. E dessa maneira você vai ter as cotas para diversos tamanhos de escala. Né? Ó, a gente vai criar lá a escala 1 para 20, para 25, para 50, para 75, 1 para 100, 125, 200. Então, quando você for cotar, né, como aqui nesse modelo de impressão, então, quando a gente for cotar numa escala, aqui está cotado 1 para 200, se eu não me engano. Deve estar 1 para 200. Deixa eu ver aqui em anotativo. 1 para 100. Né? Eu poderia mudar para 1 para 200? Poderia com muita facilidade. Basta selecionar as cotas. Deixa eu subtrair aqui. Poderia pegar todas as minhas e mudar o estilo de cota. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, a criar esses estilos. Ó, se eu colocar 1 para 125, observa como que ele aumenta proporcionalmente, né? 1 para 200. Olha lá, coloquei 1 para 200. O que ele fez? Ele colocou o dobro de 1 para 100, maior. Por quê? 1 para 100 é o dobro maior que 1 para 200. Como 1 para 200 é metade do tamanho, eu tenho que dobrar o tamanho do texto para quando chegar lá no papel, estar no mesmo tamanho. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Tirar uma cópia do lado. Então, esses textos aqui, ó, eles estão na escala 1 para... As cotas estão na escala 1 para 100. Essas daqui eu vou colocar 1 para 200. Não vou pegar todas, vou deixar só algumas. Vou colocar na escala 1 para 200, para ficar bem evidente. Certo? Então, 1 para 100 é o dobro maior do que 1 para 200. Porque o fator de redução, né? Se eu pegar lá, vou pegar 10 metros. 10 metros e dividir por 100, então 10 metros vai ter 10 centímetros.
impresso, tá? 10 metros tem 10 centímetros impresso. Se eu pegar lá 10 metros e dividir por 200, ele vai ter 5 centímetros impresso. Então, uma linha que tivesse 10 metros, em escala 1 para 100 ficaria com 10 centímetros, e em escala 1 para 200 ficaria com 5 centímetros, metade. Então, o tamanho do texto tem que ficar o dobro maior, tá? Se eu levar lá para o paper, deixa eu ver aqui o paper, aqui, isso. Vou tirar uma cópia do lado. Essa daqui já está em escala 1 para 100. Já está em 1 para 100. E essa daqui eu vou colocar em 1 para 200. Então, eu vou colocar 1 dividido 1000 dividido por 200 XP. Olha lá, ficou o dobro menor. Deixa eu achar onde que tá. Opa, tá aqui. Então, Z, Enter, 1000 dividido por 200 XP. Enter. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui do lado. E você vai notar que o tamanho do texto aliás, colocar o lugar certo, né? Porque senão eu vou fazer confusão aqui. 1000 dividido por 100, 100 XP. Zoom, opa. 1000 dividido por 100 XP. Agora sim. Tinha feito besteira ali. Tinha pego outra área do desenho. Então, não. A gente vai notar o seguinte, ó. O tamanho do texto na 1 para 100 está do mesmo tamanho de 1 para 200, ó, na hora de imprimir. Entenderam? Então, essa é a relação. Lá no model, ele está o dobro maior. Está o dobro maior. Eu vou fazer uma cota interna aqui, ó. DLI. Vou fazer uma cota interna aqui. Vou fazer aqui também. Para a gente comparar, ó. Fiz agora, tá certo? Vou dar um MA, vou pegar esse estilo de cota e vou aplicar lá. Aplicou mesmo esse estilo de cota aqui. Eu vou pegar essa daqui e aplicar aqui, ó. Certo? Então, ó, o dobro maior. Se eu chegar lá no layout, ele tá do mesmo tamanho, tá? Eu vou mover um pouquinho pro lado aqui, para ficar dentro do papel. Só pra gente comparar. Eu vou dar um preview aqui, pra gente ver no papel. Olha lá, ó. Olha o tamanho aqui no papel, olha o tamanho aqui no papel. Compreenderam? Então, quando nós temos escalas diferentes, nós temos que trabalhar com tamanho de textos proporcionais em relação a isso. Tá certo? Compreenderam? Alguma dúvida? Muito bem, gente. Eu vou encerrar nossa aula por hoje. Vou agradecer a presença de vocês. Ficou alguma dúvida aí, Jefferson? Tranquilo? Só queria saber como que faz para inserir o norte no AutoCAD. O norte, geralmente, eu faço assim. Eu pego em função do desenho do mapa da prefeitura. Eu vou entrar no site da prefeitura. A gente tem aqui geralmente eu faço assim, eu entro no Google mesmo. Não sei se você já fez isso, mas é a maneira mais precisa de se fazer, tá? Então você coloca aqui, ó, Mapoteca PMCG, tá? Prefeitura Municipal de Campo Grande, tá? Entra na Mapoteca e você vai localizar o bairro aonde está o teu projeto, tá certo? Você entrou no bairro, você vai ter os parcelamentos. Então você vai ter que verificar aonde e qual parcelamento que está o seu terreno. Eu vou escolher um qualquer aqui. Ele faz o download do PDF, não é isso? Olha lá, ele faz o download do PDF. Nesse PDF tem o norte ali, ó.
O símbolo do norte que a prefeitura usa é aquele ali, ó. Você pode usar esse símbolo, pode usar outro, pode, a prefeitura não se importa muito, não. Se você for notar aqui nesse modelo, ó, da prefeitura já tem um norte diferente. Pode usar um modelo diferente. A NBR 6492 ela já usa um norte um pouquinho diferente. Bom, não vou entrar muito nesse critério, não, mas dá uma verificada na 6492 lá, você vai ver que tem um norte um pouquinho diferente. Porque dependendo do teu cliente, ele pode exigir de acordo com a norma. Por isso que eu estou citando a norma, tá? Mas o símbolo do norte importa que você tenha uma seta indicando e a letra N, que é o norte. Aí, como que eu mando isso para o AutoCAD? Né? Eu vou salvar, eu vou fazer o download, eu vou salvar isso daqui na pasta do meu cliente, na pasta do meu trabalho, sei lá, né? Eu tenho uma pastinha aqui para nós, do nosso curso, vou salvar aqui dentro. Na nossa aula, e vou salvar aqui, ó, floresta, tal, não sei o que, ele vai salvar com o nome com o nome do loteamento. Eu venho aqui no AutoCAD, tá? Ó, venho aqui no AutoCAD. Vamos pegar eu vou pegar o outro modelo aqui que tem a implantação, tá? Aí eu venho lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um novo, tá? Um novo papel. Pode clicar por ali por cima, pelo New, ou pode clicar nesse maisinho aqui também, tá? Ó, New Drawing. Clica nesse maisinho, ele abre um desenho novo. E aqui no Insert, você tem a opção de importar um PDF, ó. Você vai importar o PDF que eu acabei de baixar, tá? Clica lá em importar PDF. Vou localizar a pastinha do nosso curso. Vou selecionar lá o PDF e vou dar um Open. Vou dar um OK. Pronto, tá importado aqui, ó. Você vai verificar qual que é o teu terreno em relação a ele e vai posicionar aquele norte lá. Vem aqui dar um Ctrl C, tá? Ctrl C, seleciona o norte aqui, ó. Pegar a letrinha norte ali também. Ele vai pegar algumas coisinhas a mais ali, mas tudo bem. Depois eu apago. Tá? Eu vou pegar, vamos supor que o terreno fosse esse aqui, ó. Vou selecionar esse aqui também, ó. Tá? Vamos supor que fosse esse meu terreno. Eu vou pegar as linhas do terreno e vou dar um Ctrl C, tá? E não entra. Venho aqui no meu modelo, vou dar um Ctrl V. Colei. Não deu muito certo, não. E coloquei. Não sei o que ele colou, mas acho que não deu muito certo, não. Vou tentar de novo aqui, ó. Selecionar o norte só, por enquanto. Ctrl-C, Ctrl-V, isso. Então, Ctrl selecionar de novo lá, ó. Pegar a letra N. Ele tá todo dividido ali. Eu vou pegar o terreno lá também. Pegar as linhas do terreno. Eu vou dar um Ctrl-C. Ctrl-V, é isso. Agora sim. Eu tinha feito alguma coisa errada. Pressão. Aqui. Então, Ctrl-V e vou colar aqui. Olha lá, então norte em relação àquele terreno lá, tá certo? E aí eu posso pegar e rotacionar. O fundo do terreno está aqui, o fundo do terreno está aqui. Então eu vou dar um RO. Vou rotacionar 90 graus, assim. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? A posição do meu terreno é essa daqui. E aquele ali é o meu norte, ó. Eu vou ter que colocar a letra N ali, porque ele apagou. Aí eu faria mais ou menos assim, ó. Aí eu posso colocar uma letra, um texto qualquer, escrito norte ali. Eu movo norte para minha implantação. Esse terreno aqui que foi só o modelo para eu ter certeza, deleto. Essa é uma maneira de colocar o norte. Entendi, professor. Tá explicado. Resolveu tua dúvida? Sim, sim. Obrigado. Essa é uma das maneiras mais simples de você trabalhar o norte e com precisão, né? Tá? Existe alguns terrenos que eles não vão estar bonitinho como eu fiz aqui, né? Ele vai estar alinhadinho, certinho, ele pode estar inclinado. Aí você vai ter que usar o comando alinhar do AutoCAD, que é um pouquinho mais complicado, tá? Mas você pode pegar o ângulo e rotacionar em função do ângulo também, tá? Você pode vir aqui, ó, no modelo aqui, ó, por exemplo, vamos supor o norte é esse daqui. Eu crio uma linha qualquer aqui, ó, em relação à parte de cima aqui, tá? Eu vou dar tem uma ferramenta de
de cota de anotação, que é o... No curso de Revit eu ensino a fazer mais por essa ferramenta aqui, ó. Eu pego o Angular Dimension, tá? Clico nessa linha aqui, eu criei vertical, e clico na linha do norte, eu pego o ângulo lá, ó. 66 graus e 56 minutos. Eu vou pegar como referência só 66 graus, tá? Eu vou ignorar lá minutos, porque não é importante na arquitetura, não é importante ter precisão tão grande. Só 66 graus já é o suficiente, tá? Então eu pegaria aqui vou dar um Ctrl C nesse. Um Ctrl C, vou lá, dou um Ctrl V. Eu vou fazer de conta, fazer o seguinte aqui, ó. Vou rotacionar esse norte, como se ele não estivesse já posicionado certinho, tá? Eu vou fazer de conta que ele está aqui na vertical. E eu quero rotacionar ele 66 graus naquele sentido lá, tá? Ó. Eu coloquei meu símbolo aqui, mas o meu terreno está com 66 graus para aquele sentido lá. Então eu digito RO, Enter, seleciono, tá? O objeto que vai ser rotacionado, Enter, e posiciono, clico aqui. Teve uma aula que ensinei melhor, com mais calma, o Rotate, tá? E eu digito o ângulo aqui, ó, 66 e dou Enter. Olha, ele rotacionou 66 graus em relação, tá certo? Então se você não quiser dar Ctrl C e Ctrl V, basta você tirar a medida do ângulo e depois aqui no seu desenho rotacionar o norte de acordo com o que você mediu lá. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Fica registrado aí. Qualquer dúvida é só assistir a aulinha de novo, tá gravadinho aí. Então tá. Então eu vou agradecer a presença de vocês de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, também estou aberto aí. Tranquilo? Podemos encerrar por hoje? Tranquilo. Até a próxima, professor. Até a próxima semana. Boa semana, bom final de semana. Até lá.